Então, meus irmãos, vamos para a palavra do Senhor nessa manhã. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Nessa manhã vamos meditar no verso 18, apenas no verso 18 dessa carta de Pedro àqueles irmãos peregrinos que estavam distantes de seus lares e também pelo fato de serem cristãos estavam passando por grandes perseguições. E Pedro escreve a esses irmãos para consolá-los diante das perseguições que eles estavam sofrendo, irmãos. E aqui certamente há consolo para nós também. Há conforto para nós, a igreja desse tempo. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Vamos ver um trecho um pouco maior, mas vamos nos concentrar no verso 18 nessa manhã. 1 Pedro, capítulo 3, vamos ler a partir do verso 13 até o verso 22, apenas para entendermos o contexto das palavras do apóstolo Pedro. O texto diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, verso 20, os quais noutro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos e potestades e poderes. Amém. O verso 18 dessa passagem longa, Pedro lembra aqueles irmãos que também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E é sobre essa passagem, irmãos, que eu quero discorrer com vocês na manhã de hoje, porque tem muita coisa boa e muita coisa importante aqui para nós falarmos com a igreja, aprendermos com a igreja. Primeiro eu quero que vocês recordem, lembrem, e esse é um ponto importante quando nós estudamos a carta do apóstolo Pedro, lembrar que aqueles irmãos que estão recebendo a carta de Pedro estavam dispersos, eles não estavam em Jerusalém, eles estavam foragidos. A Bíblia diz no verso 1 desta carta que eles estavam dispersos por toda parte. Pedro vai citar as várias partes que eles estavam ali
foragidos, né? E também é importante lembrar que esses irmãos atravessavam naqueles dias momentos difíceis. Eles estavam passando por muitas provações, por muitas perseguições por causa do Evangelho. E alguns deles passavam, de fato, por duras provações. Contudo, era dever daqueles irmãos continuarem perseverando na fé em Cristo. Veja, mesmo quando a perseguição nos atingir, nos alcançar, mesmo quando os dias estiverem difíceis para nós, e nós vamos passar por dias difíceis na nossa vida, na nossa carreira cristã, o fato é que, mesmo diante de todas as dificuldades, nós devemos perseverar no nosso Senhor Jesus Cristo. Em qualquer tempo, devemos estar firmes em Cristo, diante de qualquer circunstância que venhamos enfrentar, até mesmo as circunstâncias mais desfavoráveis para nós. Nós devemos sempre ter a postura de um cristão, isto é, devemos sempre estar firmes e confiantes no nosso Senhor Jesus Cristo. Se Ele não nos trouxer o livramento, irmãos, ninguém trará. Se o Senhor não estender a mão para nos abençoar, ninguém fará. Ninguém fará. Por isso que a nossa esperança, a nossa firmeza, a nossa base deve sempre ser o Senhor Jesus Cristo em qualquer momento da nossa vida, em qualquer circunstância da nossa vida. Sem Ele, nada podemos fazer. E se não esperarmos nele, não podemos esperar em mais ninguém, porque Ele é o Senhor. O apóstolo Pedro disse: ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, versículo 14, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Esse termo que Pedro emprega, justiça, ele tem o claro significado de evangelho. O que Pedro está dizendo é que se viemos a sofrer por causa do evangelho, que é a justiça de Deus, somos bem-aventurados. O evangelho na Bíblia é a justiça de Deus. E sofrer pela justiça significa sofrer por causa do evangelho. Ou seja, quando, pelo fato de você ser um cristão, um crente, as coisas ficarem difíceis para você, note bem, pelo fato de serem crentes, as coisas ficarem difíceis para você, você está sofrendo por causa do evangelho. E quando esse tipo de sofrimento vem às nossas vidas, Pedro diz, e o Senhor Jesus também diz, nós somos bem-aventurados, felizes, é o que significa essa palavra. O evangelho pode e geralmente traz sofrimento aos cristãos. Essa é uma grande verdade, mais uma grande verdade das Escrituras. Por isso, ninguém pense que ao se tornar um crente em Cristo será abençoado e ficará livre de perseguições. Você será de fato abençoado pelo Senhor, mas não está livre de perseguições, de tribulações, de dificuldades na vida. O Evangelho, irmãos, as pessoas às vezes se questionam, ele é tão bom. Nós, pregadores, sempre que falamos de Cristo, do Evangelho, das Escrituras, anunciamos às pessoas que é maravilhoso, é bom demais. Mas se ele é tão bom, por que ele traz sofrimento? Vocês já pararam para perguntar isso ao Senhor? Se o Evangelho é bom, é maravilhoso, por que junto com o Evangelho vem o sofrimento? O sofrimento por causa do Evangelho, ele é explicado devido à natureza do coração humano. Não é o Evangelho em si que é ruim, o Evangelho é maravilhoso, é bom. O sofrimento vem exatamente porque o homem é mau, o coração do homem é duro e contrário a Deus, e claro, contrário ao seu Evangelho. Então, quando o Evangelho surge, vem a oposição, vem o sofrimento, vem as coisas que são contrárias a Deus. Por isso o sofrimento surge junto com o Evangelho.
A raça humana, ela é obstinada contra a verdade do Evangelho. As verdades bíblicas, evangélicas, sempre são ofensivas e sempre são desagradáveis ao homem natural. Vocês acham que os homens sem Deus, os homens que não são cristãos, quando escutam o genuíno Evangelho de Cristo, se agradam dele? Ficam felizes quando escutam o Evangelho? Não ficam, irmãos. Eu posso garantir a vocês que todo homem que não é convertido não gosta do Evangelho, porque ele afronta. O Evangelho é um dedo na ferida. O Evangelho é confrontador. O Evangelho coloca você diante de um espelho e você pode enxergar que é um homem pecador. O Evangelho desafia. O Evangelho chama ao arrependimento. Claro que o homem natural não se agrada do Evangelho. É por isso que o sofrimento acompanha o Evangelho, porque o homem natural vai reagir contra o Evangelho. Significa que ele vai reagir contra você que prega o Evangelho, que defende o Evangelho, que proclama o Evangelho. O homem natural sempre vai se levantar contra você, contra a sua casa, contra a sua fé. Ele sempre será uma oposição e um obstáculo na sua vida. Isso é natural. Isso não é um fato isolado, prestem atenção. Isso não é algo incrível que está acontecendo. Não, isso é o comum, é o natural, irmãos. Veja, quando o Evangelho é pregado e oposição não é gerada, há um problema. Porque certamente o Evangelho não está sendo pregado devidamente. A mensagem, em lugar de confrontar o pecador, está fazendo carícias no pecador, de modo que ele está gostando do que está ouvindo, mesmo sendo um pecador miserável. Imagine, irmãos, um homem fiel pregando o Evangelho, a palavra de Deus, para prostitutas, no meio do seu ambiente de promiscuidade. Vocês conseguem imaginar uma cena como essa? Algumas casas de prostituição são verdadeiras empresas que têm uma alta movimentação financeira. A indústria da prostituição, das acompanhantes de luxo, da pornografia, do tráfico de mulheres tem crescido e gera bilhões de reais só no Brasil. É uma indústria riquíssima. Por que a pornografia hoje está tão deliberada? Porque gera muito dinheiro, produz muito dinheiro. O tráfico de mulheres para serem escravas sexuais, tudo isso produz muito dinheiro. São milhares de garotas, irmãos, adolescentes, às vezes meninas que nem chegaram à adolescência e são inseridas nesse mundo sombrio do sexo ilícito. Agora, veja, imagine que um pregador fiel, corajoso, começa a pregar contra a prostituição para mulheres que ganham a vida vendendo o próprio corpo. Dentre outras coisas, isso pode trazer graves consequências para quem prega o Evangelho. Esse homem não será recebido de bom grado. A sua mensagem não será bem-vinda no meio desse ciclo de pecado. As pessoas que frequentam aquele ambiente podem se voltar contra o pregador com violência, não só rejeitando a mensagem, não só discordando do Evangelho, mas levantar-se contra ele com violência, para agredi-lo, para prendê-lo, para matá-lo, para de alguma forma ameaçá-lo, ameaçar sua vida. As mulheres podem protestar, achando que a pregação dele vai arruinar o seu comércio. Mesmo considerando que a pregação é boa em si mesma, que o pregador deseja o bem maior daquelas pessoas, ele pode acabar sendo perseguido e morto. Isso já aconteceu. Literalmente,
Homens que se levantaram para pregar o Evangelho para pessoas como essas foram mortos. Mortos porque a mensagem do Evangelho estava atrapalhando as vidas, o comércio daquelas pessoas. Quase sempre a perseguição é uma marca que acompanha a verdadeira pregação de Cristo. Dificilmente, meus irmãos, muito dificilmente, o Evangelho será pregado e não vai gerar algum tipo de oposição mais dura. Dificilmente isso vai acontecer. Foi isso que aconteceu com Paulo em Éfeso, quando ele começou a pregar o Evangelho. As pessoas daquela cidade estavam deixando os ídolos por causa da pregação da palavra, e elas não estavam mais comprando as estátuas da deusa Diana, e nem as réplicas do grande templo que havia em Éfeso, as miniaturas do templo da deusa Diana. Os livros de magia, de artes mágicas, bruxaria, feitiçaria, estavam sendo descartados e queimados nas ruas. A pregação estava mudando as pessoas, o coração das pessoas, mas o comércio idólatra estava sendo arruinado por causa disso. Os comerciantes que viviam de vender estátuas de Diana estavam perdendo sua fonte de lucro. Atos dos Apóstolos fala sobre isso. A justiça do Evangelho estava prevalecendo na cidade de Éfeso. Então, veja, Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele diz o seguinte: veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus Cristo era engrandecido. Atos 19, verso 17. O texto continua dizendo, ainda em Atos: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Esse é o primeiro resultado do Evangelho, da pregação do Evangelho. Deus mover corações, conquistar almas, converter pessoas, regenerar homens e mulheres, e esses homens e mulheres regenerados abandonarem o pecado, abandonarem os ídolos, como aconteceu aqui em Éfeso, jogarem seus livros de feitiçaria no fogo, porque não lhes era mais úteis. Mas a segunda reação é a perseguição que acompanha o Evangelho. Um dos mais prósperos comerciantes da cidade de Éfeso estava vendo toda a sua fonte de lucro desaparecer por causa desta pregação do apóstolo Paulo. O texto diz: pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo da nossa profissão cair em descrédito, como também o do próprio templo da grande deusa Diana ser estimada em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Veja bem, com a pregação vem o poder de Deus, a conversão, e vem a perseguição. Esses homens agora estão sentindo a mudança que o Evangelho está operando na sociedade. E eles vão se levantar contra o Evangelho agora, trazendo perseguição contra Paulo, contra os cristãos que proclamam a verdade. Essa é a reação contrária ao Evangelho, e até violenta, como veremos. É comum
nos homens cujo coração está endurecido pelo pecado. Eles vão se levantar contra Deus. Nós constantemente recebemos o mal quando fazemos o bem. Pregamos as coisas boas de Deus, lançamos as melhores promessas que alguém poderia ouvir: o céu, a vida eterna, todos os galardões que Deus promete àqueles que o amam. E o que nós recebemos quando pregamos isso? Na maioria das vezes, por meio dos homens incrédulos, recebemos como paga o mal. Constantemente recebemos o mal. Quando pregamos o Evangelho para nossos amigos, para pessoas desconhecidas, inclusive, na esperança de que eles se arrependam dos seus pecados e olhem para Cristo com fé, muitas vezes somos desprezados, desconsiderados, ridicularizados, humilhados e maltratados. Você faz o bem e recebe como pagamento o mal. E é muito ruim isso, não é, irmãos? Quando você faz algo bom para uma pessoa e você imagina que essa pessoa vai reconhecer a bondade e vai lhe agradecer: muito obrigado pela ajuda, pelo que você fez. Não que você esteja atrás desse agradecimento ou desse reconhecimento, mas quando você faz o bem e em lugar de receber um muito obrigado, você recebe maus tratos, desconsideração, desprezo, isso não é o esperado, não é o que você esperaria receber. Por isso as palavras do apóstolo Pedro são importantes. Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, e é comum isso, bem-aventurados sois. Por isso, irmãos, nesta passagem, o propósito do apóstolo Pedro é consolar os crentes que estavam passando por aflições por causa desta justiça do Evangelho. A segunda e mais forte consolação do apóstolo Pedro nesta passagem surge na sequência, quando ele lembrou que o próprio Senhor Jesus Cristo tinha passado por aflições bem maiores do que a que os irmãos cristãos peregrinos estavam passando. Pedro começa o versículo 18 dizendo: pois também Cristo. Ora, ele demonstra que Cristo, assim como os cristãos perseguidos, também sofreu por causa da justiça do Evangelho. Não eram só aqueles irmãos perseguidos que estavam sofrendo, passando por tribulações. Pedro diz: também Cristo nosso Senhor sofreu, padeceu na carne. Pois também Cristo, diz o apóstolo. Essa cláusula, também Cristo, ela liga o sofrimento dos cristãos com o sofrimento de Cristo. E é também um lembrete consolador para todos os cristãos que sofrem por causa do Evangelho. Vocês estão sofrendo, mas não estão sozinhos no sofrimento, pois também Jesus Cristo, nosso Senhor, sofreu e morreu por vocês. É o que Pedro está dizendo àqueles irmãos. E é assim que nós devemos encarar o sofrimento decorrente do Evangelho, as perseguições, as perdas que o Evangelho nos traz, sendo consolados e sabendo que o nosso Senhor, o grande Rei dos Reis, sofreu também, pois também Cristo, diz o apóstolo Pedro. Não, vocês não estão sozinhos no sofrimento, pois também Cristo sofreu, pois também Cristo morreu por causa da justiça do Evangelho. As aflições do nosso Salvador nessa passagem, aqui no verso 18, podem ser vistas de 6 maneiras distintas, irmãos. Eu quero tratar com vocês sobre elas no verso 18. Primeiro, por meio da morte de Jesus. Segundo, pelo fato de ter Cristo morrido pelos pecados que ele não cometeu. Terceiro, por ter o justo morrido pelos injustos, como diz o próprio apóstolo Pedro. E quarto, pela morte substitutiva. Cristo conduziu o seu povo a Deus. Quinto,
por ter Cristo verdadeiramente morrido em sua natureza humana. E sexto, por ter sido ele ressuscitado dos mortos pelo Espírito Santo. Veja bem, Pedro começa dizendo que Cristo morreu. Então considere primeiro essa notícia: Cristo morreu. Essa notícia por si só, meus irmãos, deve nos abalar bastante. Saber que Cristo morreu, quando você passa a entender a magnitude dessa informação, Cristo morreu, essa informação deve abalar você. Como o apóstolo Pedro está relacionando aqui na passagem o sofrimento dos cristãos com o sofrimento de Cristo, o termo morte nessa passagem também tem um sentido de sofrimento. A minha Bíblia está traduzido assim, verso 18: pois também Cristo morreu. A palavra morte traz a ideia de sofrimento. Era como se Pedro estivesse dizendo: pois também Cristo sofreu e morreu. A maioria dos manuscritos gregos da carta do apóstolo Pedro condiz com a versão que nós acabamos de ler, que diz que Cristo também morreu. Mas alguns manuscritos do texto do Novo Testamento trazem a palavra sofreu em lugar da palavra morreu. Na NVI, em português, nós lemos: pois também Cristo sofreu e não morreu. Essa questão crítica ela não é um grande problema. Nós não devemos ficar pensando, então, o que Pedro disse, que Cristo morreu ou que Cristo sofreu? Isso não é um grande problema, porque não há nenhuma complicação aqui. E a morte traz o sofrimento. Então, são palavras que substituem uma a outra, que dizem a mesma coisa, uma ou outra palavra. Falam do sofrimento do nosso Senhor, seja com a morte, finalmente com a morte, ou com todo o sofrimento que o levou até a morte ali. Então o significado é o mesmo. E como Pedro está escrevendo para os cristãos que estão vivos naquele momento e que estão passando por sofrimentos diversos, ele os lembra que o Senhor Jesus também passou por sofrimentos nesta vida terrena, e sofrimentos muito maiores do que o que eles estavam passando. Sofrimentos que levaram o nosso Senhor Jesus à morte, à cruz do Calvário. E quando você começa a pensar que os sofrimentos que enfrenta diariamente são insuportáveis, são dolorosos demais, lembre-se de que Cristo sofreu por você e sofreu muito mais do que o que você sofre. Lembre-se dos cravos do nosso Senhor que feriram as suas mãos. Na verdade, considere apenas os cravos que feriram as mãos de Jesus. Pense apenas nos cravos que atravessaram as suas mãos, irmãos. E veja se você já precisou suportar alguma coisa assim pelo fato de ser cristão. Esqueça a coroa de espinhos, esqueça as 50 chibatadas que ele recebeu, esqueçam que ele carregou a própria cruz, esqueçam a zombaria, a humilhação, e pensem só nos cravos. Os cravos por si só não teriam matado o nosso Senhor. Mas você, como cristão, provavelmente nunca sofreu desta maneira. Você nunca sofreu isto que Cristo sofreu, quanto mais todo o sofrimento de Cristo por nós. O nosso sofrimento como cristão é insignificante. A maioria das pessoas que concebe Cristo como Senhor e Salvador não sofre e nunca sofrerá em sua vida como Cristo sofreu e morreu. Me referindo apenas ao sofrimento físico, ninguém nunca sofrerá como ele. Mas o fato mais impressionante, irmãos, é saber que Cristo sofreu e morreu por nós.
conhecendo a história do nosso Redentor e tudo o que a Bíblia revela sobre ele, saber que Cristo sofreu e morreu por pecadores é algo muito elevado. É tão elevado e sublime, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por isso que a morte do Senhor e o sofrimento do Senhor por nós deve nos fazer ficar mudos em algum sentido. O Filho de Deus morreu por nós, pecadores. E é o que Pedro está dizendo àqueles irmãos. O Senhor sofreu por vocês, pois também Cristo morreu, pois também Cristo sofreu em vosso lugar. Vocês não sofrem sozinhos. Cristo sofreu mais do que qualquer um de vocês. E Cristo é o grande Deus. Ele é o Filho de Deus e o próprio Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Alfa e o Ômega em Apocalipse. Ele é o Supremo Criador e o Juiz de todas as criaturas. É o Rei glorioso, é o incomparável. Contudo, Pedro lembra a estes irmãos peregrinos que este Jesus sofreu e morreu por nós para nos conduzir a Deus. Precisamos considerar que, em certo sentido, o fato de Cristo ter morrido significa que aquele que é o Deus homem, aquele que tem natureza divina e natureza humana, a pessoa de Cristo, sofreu e morreu no madeiro para salvar homens que estavam perdidos como nós. Pare um pouco, meus irmãos, e pense naquele que morreu por você. E pense na identidade daquele que morreu e sofreu por você. Pare um pouco e comece a entender que quem morreu no madeiro, no seu lugar, foi o próprio Deus em carne. Foi Cristo Jesus, foi Deus em sua natureza humana. Cristo morreu e sofreu pelos pecados de homens e mulheres injustos. Ele não morreu por pessoas boas, justas, merecedoras. Ele morreu por pecadores, miseráveis, injustos. Deu o seu sangue por nós, que nada merecíamos. Deus, em sua natureza humana, morre para salvar pecadores, para nos salvar. Apenas o fato de Cristo ter morrido por nós deve, de fato, nos fazer reflexivos e agradecidos, irmãos. Não foi qualquer um que sofreu por você na cruz, foi Cristo. Não foi qualquer animal, não foi um anjo que foi morrer no seu lugar, foi Cristo, Filho de Deus. E é o que Pedro está dizendo para consolar aqueles irmãos, pois também Cristo morreu e sofreu. Não apenas vocês. Ele também diz que Cristo morreu pelos pecados que não cometeu. E esse é o segundo ponto. A morte de Cristo na cruz foi um julgamento contra os pecados cometidos pelo seu povo eleito. Isso é muito interessante, meus irmãos. Pedro disse que Cristo morreu pelos pecados, ou, para traduzir melhor, por causa dos pecados. Ele morreu por causa dos meus pecados, ele morreu por causa dos seus pecados, ele morreu por causa dos pecados do seu povo eleito, não por pecados dele mesmo, porque nada de pecado havia ou há em Cristo Jesus. Cristo não tinha nenhum pecado para que fosse condenado à morte. Ele não pecou contra Deus ou contra os homens quando esteve sobre a terra, em carne. A Bíblia diz que o Senhor Jesus obedeceu toda a lei de Deus, até mesmo quando esteve sob a mais severa das tentações no deserto, diante do diabo que o tentava. As Escrituras dizem que ele não pecou jamais. Ele foi fiel ao seu Pai, fiel àquele que o enviou ao mundo para cumprir em completa obediência à sua missão. Ele não quebrou a lei de Deus. Diante dos homens,
o nosso Senhor também foi justo, santo e fiel, sem nunca pecar. Não havia pecado em nosso Redentor, mas ainda assim ele decidiu pagar um preço alto, mais alto preço que poderia ser pago por causa dos piores pecados já cometidos. A única maneira de purificar os pecadores era morrendo por causa dos pecados deles, não havia outra forma. A única maneira de você estar livre da condenação era Cristo pagando o preço pelos seus pecados. Não há outro jeito, irmãos. Há uma grande mancha de pecados em cada um de nós, e ela só pode ser removida pelo sangue de Cristo, Ele morrendo em nosso lugar, pagando a dívida que é nossa e não dele. Até mesmo o julgamento humano do Senhor Jesus Cristo foi fraudulento. As acusações contra o Senhor eram todas falsas. O sinédrio que julgava Cristo era corrupto, formado por homens mentirosos e gananciosos que apenas estavam pensando em manter a sua autoridade e o seu poder. O Império Romano ordenou e condenou o Senhor Jesus injustamente, sem que ele tivesse cometido qualquer pecado, qualquer crime contra o Império Romano. Aquela cena em que o Senhor está diante de Pilatos, ele é levado para Pilatos para que Pilatos possa julgá-lo, ela é muito emblemática. Pilatos, quando ouvia as acusações que eram lançadas sobre Jesus, diz: não encontro motivo para acusar este homem. Nem Pilatos conseguia ver crime em Jesus, culpa em Jesus, porque não havia culpa nele. Não havia nada em Cristo que o tornasse merecedor de castigo, de punição, de morte. Depois, Jesus Cristo foi levado até Herodes, o governador da Judéia, que também não encontrou nenhum crime em Jesus e mandou o Senhor de volta para Pilatos. O texto diz assim, palavras de Pilatos: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele nos mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Essa foi a sentença real e verdadeira de Pilatos sobre Jesus Cristo. Ele era inocente. Não havia culpa, crime no Senhor. Cristo foi condenado? Foi condenado. Mas ele foi condenado injustamente. Porque nele não havia crime. Então, por que o Senhor foi condenado? Ele foi condenado porque o Pai o enviou para a cruz, para que ele pagasse o preço da nossa condenação, o preço dos nossos pecados. E é isso que Pedro está ensinando aos irmãos que estavam sofrendo injustamente por causa do Evangelho. Cristo também sofreu injustamente. Ele morreu injustamente. Ele foi mandado e pregado numa cruz injustamente. E esta era uma forma de consolar e de encorajar aqueles irmãos a continuarem firmes no Evangelho. A profundidade dessa verdade, meus irmãos, ela é tremenda, pois Pedro está afirmando aos cristãos peregrinos que Cristo sofreu e morreu por causa dos pecados deles. É por isso que Pedro diz logo em seguida: o justo pelos injustos. Os injustos são os crentes restaurados e regenerados, não os ímpios que estão se perdendo no inferno, pois Cristo não morreu por eles. Cristo morreu por nós, que antes éramos injustos pecadores, mas agora limpos e salvos pelo sangue do Cordeiro, o sangue do nosso Senhor. E esse é o terceiro ponto. Pedro falou sobre a justiça do Evangelho. E a justiça do Evangelho é esta: o justo morreu pelos injustos.
Isso me chama muito a atenção, irmãos. A justiça do Evangelho é: o justo morre pelos injustos. Que tipo de justiça é essa? Que tipo de justiça é a justiça do Evangelho, em que uma pessoa justa morre em lugar de uma pessoa injusta? Aos olhos humanos, não há nenhuma justiça quando uma pessoa boa morre por uma pessoa má. Não há justiça quando um juiz julga e condena um homem inocente pelos crimes ou assassinatos que ele não cometeu, de outro homem. É como se um juiz estivesse dizendo: você é culpado, você assassinou, matou, mas eu vou condenar este homem no seu lugar. Que justiça há aí? Que tipo de justiça é essa? É a justiça do Evangelho? É a justiça de Deus? Porque Deus diz: eu condenarei meu filho justo, santo, no lugar de vocês, pecadores. A justiça do Evangelho é contrária à justiça dos homens, irmãos. É totalmente diferente da nossa justiça. Porque no Evangelho, o bom, o homem justo, morre em lugar dos pecadores. Ele dá a vida por homens cheios de pecado e de miséria, homens arruinados, cheios de corrupção. Assim foi Cristo, nosso Senhor. E é isso que Pedro está também, uma vez mais, lembrando aos cristãos peregrinos. Cristo morreu por vocês. Vocês podem sofrer, e todo sofrimento que vier sobre vocês é justo porque vocês são pecadores. Mas Cristo também sofreu, diz Pedro. Mas há uma diferença: o justo pelos injustos. Cristo era o único que não poderia sofrer segundo a justiça humana. Cristo era o único homem limpo, sem pecado, sem miséria, sem corrupção, sem dolo algum. E foi Ele quem sofreu em lugar do seu povo. O justo pelos injustos. E aqui se estabelece a justiça de Deus. Cristo morre por nós. O justo pelos injustos. Que consolo há aqui, irmãos. Porque quando as tribulações uma vez mais vierem sobre você, e você pensar: eu não mereço isso, lembre, você é um pecador. É claro que você merece. Você merece a condenação do inferno, que é muito maior do que qualquer sofrimento nessa terra. Você merece o juízo de Deus. Por que não merece sofrer na carne? Não é o juízo de Deus maior do que qualquer sofrimento na carne? É bem maior. E você acha que não merece sofrer? Quem não merece sofrer é Cristo, irmãos. O único que não merecia sofrer era Cristo, mas a justiça de Deus é esta: o justo pelos injustos. E isso deve consolar você. E isto deve trazer consolo ao seu coração. E silenciar suas queixas quando o sofrimento chegar até sua casa por causa do Evangelho. Suporte, porque a justiça do Evangelho é diferente da justiça dos homens. No Evangelho, o justo morre pelos injustos, e isso é a mais perfeita justiça diante de Deus. Em quarto lugar, irmãos, Cristo morreu para conduzir o seu povo a Deus. Esse sofrimento do Senhor não foi um sofrimento à toa, sem propósito. Não foi uma arquitetura meramente humana.
Não foram apenas os judeus do Sinédrio, os saduceus e os fariseus, e nem também o Império Romano, com todo o seu poder de julgamento, de condenar ou de livrar alguém da morte. Não foi a vontade, meramente a vontade do povo judeu, de um modo geral, que gritava: crucificam. Foi a vontade de Deus. Esta foi uma arquitetura divina. A morte do nosso Senhor foi a maneira da justiça de Deus se estabelecer e o povo eleito ser conduzido a Deus, livre dos seus pecados. É por isso que em Atos o texto claramente diz que o Senhor Deus, no seu decreto eterno, estabeleceu Herodes, Pôncio Pilatos e todo o povo de Israel para fazerem tudo o que a sua mão e o seu propósito haviam de antemão determinado. Pilatos, Herodes, judeus, o Sinédrio como um todo, todos eram instrumentos nas mãos de Deus para cumprir os propósitos de Deus em Cristo. Para que ele fosse o justo levado por uma cruz e condenado como malfeitor, ainda que não fosse, para que, por meio de sua morte, pecadores fossem conduzidos até Deus, livres dos seus pecados por causa da justiça de Cristo. Meus irmãos, se estamos limpos e purificados hoje, foi por causa de Cristo. O Senhor Jesus não nos levou até Deus da forma como estávamos antes, como nos encontrávamos no primeiro Adão. O nosso primeiro pai nos deu como herança o pecado, a corrupção da nossa natureza. Mas Cristo na cruz nos purificou e nos leva para Deus, o seu Pai, de outra forma, regenerados, limpos dos nossos pecados. Somos hoje um povo diferente, por causa de Cristo, do seu sangue derramado no madeiro. O que isso significa para os peregrinos nos dias de Pedro? Pedro está dizendo àqueles irmãos e para nós hoje que o sofrimento que pode nos levar à morte não nos causará dano algum, porque Cristo morreu, ele diz, o justo pelos injustos, pelos nossos pecados, para nos conduzir a Deus. Então, mais uma vez, Pedro consola aqueles irmãos dizendo: ainda que vocês venham a sofrer e morrer, bem-aventurados sois, porque partirão da morte para a vida, serão conduzidos a Deus o Pai, pois Cristo morreu em vosso lugar, pagando o preço dos vossos pecados. Pedro está dizendo: se vocês forem alcançados e torturados e mortos, estarão na glória eterna. Não desanimem na pregação do Evangelho, é o significado das palavras de Pedro. Não voltem atrás em sua fé em Cristo, não retrocedam em momento algum, diante de nenhuma circunstância, diante de perigos e adversidades, diante de todas as coisas que se levantarem contra vocês e os ameaçarem. Não desistam, porque Cristo morreu para vos conduzir a Deus, de modo que se vocês morrerem, estarão com Deus. Estarão com o Senhor, irmãos. O final do texto, para encerrar esta pregação, são as palavras que se encontram na última sequência do verso 18, quando ele diz, reafirmando a morte de Cristo: sim, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Pedro fala
termina esta sessão pequena falando de morte e de ressurreição. A morte de Cristo, uma morte verdadeira, real, não uma aparência. Cristo morreu de verdade, foi sepultado de verdade, mas ressuscitou de verdade. Cristo verdadeiramente morreu na carne. Isso significa que Cristo era homem. Ainda que Deus também era homem de verdade, como nós. Significa que todos os seus sofrimentos foram reais. Quando ele estava sendo coroado com espinhos, irmãos, ele sentiu todas as dores dos espinhos perfurando sua testa. Cada agulhada que feria a fronte, a cabeça do nosso Senhor, foram reais, dores reais, agonia real, aflição real. O nosso Senhor Jesus, como homem verdadeiro como nós, teve medo da morte. Ele orou ao seu Pai: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Ele estava se referindo à morte que estava chegando. Ele sentiu a angústia, medo, temor, todas estas coisas que nós homens sentimos. E isto não é pecado. Ter medo não é pecado. Sofrer não é pecado. Ter angústia no coração não é pecado. Passamos por isso, o nosso Senhor passou por isso como nós. Por isso Pedro diz: morto sim na carne, como homem, ele morreu no madeiro, sentiu todas as dores do madeiro, as dores dos cravos, as dores das chibatadas, tudo o nosso Senhor sofreu. A humilhação, a angústia da humilhação pública, ele sofreu por nós verdadeiramente, irmãos. Não pense que Cristo, por ser Deus, naquele momento se revestiu de algum tipo de poder que lhe retirou a dor. Não. Ele sentiu todas as dores, como se nós, se estivéssemos no lugar dele, teríamos sentido. Cristo, verdadeiramente morto na carne, revela-nos que ele era um homem e como homem sofreu, como aqueles irmãos peregrinos estavam sofrendo, todas as angústias que nós sofremos, e muito mais do que o que nós sofremos, mas ele foi ressuscitado. Essa última expressão diz assim, no versículo 18 ainda. Olhem suas Bíblias. Mas vivificado no Espírito. É provável que nas Bíblias de vocês a palavra Espírito esteja em letra minúscula. Mas o melhor entendimento dessa passagem é Espírito com letra maiúscula, porque esta é uma referência ao que o Espírito Santo fez nele, ressuscitando dos mortos. Morto na carne e ressuscitado no Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo. E a ideia que o apóstolo Pedro está passando aqui, ao fazer referência à ressurreição do Senhor, é mostrar o triunfo final da igreja em Cristo Jesus. É mostrar àqueles irmãos que sofrem, aos sofredores dos seus dias, os peregrinos, e aos sofredores de todos os tempos, inclusive nós hoje, e aqueles que virão depois de nós, aqueles cristãos que sofrerão como nós, e mais do que nós, que o triunfo final está garantido em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque ele esteve verdadeiramente morto na carne, mas foi ressuscitado pelo Espírito Santo. O que significa para nós
a certeza de que nós também vamos ser levantados da sepultura pelo poder de Deus. Nós que somos de Cristo, nós que pertencemos a Cristo, nós que cremos no Senhor de todo o coração, nós que confiamos nas suas promessas, nós que estamos dispostos a caminhar com Cristo, vamos ressuscitar juntamente com Ele. Como diz Paulo noutra passagem, Pedro diz isto aqui: a ressurreição de Cristo é a garantia, a certeza da nossa ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. Louvado seja Cristo que morreu por nós, o justo pelos injustos. Louvado seja Deus pela justiça do Evangelho. Louvado seja Deus pela ressurreição do nosso Senhor, que garante a nossa ressurreição última, final. A sepultura não é o nosso destino eterno, é temporário. Os mortos em Cristo ressuscitarão para a vida eterna com o Senhor. Essa é a verdade. É isso que nos espera. Não vamos ficar embaixo da terra na sepultura por muito tempo. Vamos ressuscitar com Cristo nosso Senhor. Amém.